Pronto. Depois da introdução que não ficou na gravação, Diego, Boa noite, retoma, pessoal. e fala. Pois é, parte dessa introdução eu perdi o bonde aí, mas eu entendi que você estava falando da sua experiência na Finlândia, né? Isso. E aí, enquanto você falava, eu pensei nas seguintes considerações, e também a partir da fala do Pedro, né? A primeira delas é que eu tive uma colega no doutorado, uma das disciplinas que eu fiz, que é docente, é sua colega, Rubão, ela é docente do IFPR, em Curitiba. E ela era uma representante do MEC, que foi fazer um curso de extensão de longa duração lá na Finlândia. Então, ela virou uma das representantes, eu acho, desse paradigma educacional aqui no Brasil. E ela me ensinou bastante coisa assim, interessante. Ela, por exemplo, fez uma extensão numa escola finlandesa que era completamente gerida pelo próprio corpo de alunos. Quem exercia a função de diretor, o dono da cantina, tudo era gerenciado pelos alunos. E tinha uma dimensão de estágio, por exemplo, que os alunos deveriam escolher qual área da sociedade eles deveriam atuar. Aí ela me explicou, por exemplo, que a área que sempre as vagas acabavam rapidamente era as vagas de coleta de lixo. Por conta desse discurso de ambientalista na Europa é tão forte que eles viam como completamente relevante, fulcral, né, aquela atividade na comunidade deles. E aí eu fiquei pirando nisso, né? Mas aí a parte mais interessante desse diálogo que eu tive com essa colega foi, e aí, né? Quando ela voltou para o Brasil, que aí entra na questão que o Pedro estava falando, né? Que ela conseguiu implementar a partir disso? Ela deu um exemplo interessante, a professora de língua espanhola, e aí ela me contou que num curso na área de mecânica, técnico, uma parada assim, acho que é o ensino médio integrado, né? Técnico integrado ao ensino médio, tinha uma demanda, por exemplo, na quadra faltava a cesta, o aro da cesta de basquete, as traves não correspondiam, não tinha uma simetria e tal. E aí ela bolou uma ideia interessante, eles desenvolveram uma apostila e uma solução técnica, e aí com recurso da própria instituição eles conseguiram resolver o problema da quadra. Então é interessante o que o Rubão falou, porque às vezes a demanda pode ser da própria escola mesmo, e foi o que ela conseguiu exercer. E esse produto pedagógico foi o produto do semestre inteiro. Ela ensinou língua espanhola para a gurizada, construindo essa solução para demandas da própria escola, né? Só que aí, uma coisa eu concordo com o Pedro, a gente está falando do mundo ideal. Tem um amigo que é da área de engenharia da computação, ele é professor da UFMT aqui, e ele vai falar, eu fui professor durante anos no IF, e eu tenho certeza que o padrão, porque uma das propostas do Haddad seria federalizar o ensino e usar o padrão, né, do IF para a educação pública nacional. Teve pelo menos na eleição de 2018, teve um papo desse aí. E ele, a visão dele, que é um cara mais liberal, mais burocrata, jamais daria certo, porque o IF tem um padrão de seleção, e realmente existe, né? Então, seleciona-se aluno, os professores não dão mais do que 12 horas em sala de aula, e a galera tem grana, os alunos têm bolsa, enfim, é uma instituição que esse padrão pedagógico, esse padrão estrutural, jamais seria replicado nas escolas. Por outro lado, eu considero que a gente não perde em tentar utilizar um padrão melhor, né? E aí, para mim, as demandas chaves, né? E eu acho que eu sou até repetitivo nisso, tá até a Ana Carlota para não me deixar mentir sozinho. Eu acho que as demandas nacionais mais importantes assim nessa questão, às vezes, estão para além da estrutura das escolas. Uma questão chave é a questão da formação docente. E é uma parada que eu lembro que eu estava no mestrado, assim, eu já tinha criado alergia, eu não aguentava mais de tanto trabalho que tinha, cara. E é o mesmo modelo, você lê as mesmas coisas, e é formação para lá e formação para cá, e você não vê nada de produtivo acontecendo ali, né? Eu digo isso porque no colégio onde eu trabalho, eu vejo, assim, que os colegas, eles não têm informação nenhuma para pensar o seu lugar pedagógico, para tentar reinventar-se a partir da pouca estrutura que se tem, porque com giz na mão você pode dar infinitas aulas, umas diferentes da outra, né? Só com giz. É possível. Então falta formação. Na minha realidade aqui no fim do mundo, eu vejo, com todo respeito, né? Eu vejo que os meus formadores não têm condições de formar. Esse é um dilema. E eles fazem cursos, eles fazem mestrado, doutorado, mas quando eles chegam na escola lá, eu sinto que eles não têm condições de formar. Falta leitura acadêmica, por exemplo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu já participei de curso de formação aqui, do Cefap, né, do antigo Cefap no Mato Grosso, que o slide, sabe o Windows XP, aquele antigão? O slide é aquele mesmo. Então, é uma pessoa que não quer ficar na sala de aula, ela foge da sala de aula e encontra como formador um ponto de fuga.
da escola, então o interesse dela não é formar. Então ela não está com leituras em dia para me propor uma renovação pedagógica. Acho que outra demanda também é a questão curricular, e aí a gente pode discutir, né? O novo BNCC, eu não sei como é que está a situação, hein, Rubão? Aqui tudo chega mais tarde, mas, por exemplo, as escolas estão concluindo um ciclo de transformação da institucionalização do novo ensino médio aqui, certo? Mas o papo é que tudo isso vai ser desconstruído agora. E, assim, as disciplinas genéricas, que dão protagonismo para o professor pensar, né, uma pedagogia diferente, como eu estou concluindo a licença agora, eu não estou, mas todos os meus colegas estão falando que não está rolando nada de novo, entendeu? A galera baixa o material da internet e se vira ali. Porque para quem tem 20, 30, 40 turmas, não dá tempo de pensar uma nova pedagogia. Então, eu acho que essa questão curricular, ela teria que necessariamente ser pensada em nível federal. Assim, se a gente depender dos municípios, dos estados, não vai rolar uma transformação, né? E poderia mudar. E por último, que é aí que eu lembrei da Carlota, é a questão da gestão pedagógica. Porque eu vou dar um exemplo para vocês. Quem tem a função na escola de gerenciar a pedagogia escolar é o coordenador pedagógico, né? Tá no nome dele, por exemplo. Então, assim, vou falar para vocês, tem uma parada simples, que eu acho que desde a década de 70 tem no Brasil. Movimentos de leitura numa escola. Não vão ter a hora da leitura. Cada aluno vai emprestar um livro da biblioteca. É uma coisa simples, né? Por exemplo, na minha realidade, é muito difícil fazer essa coisa aí. Da época da ditadura lá. Por quê? Porque o gestor pedagógico, ele está cuidando de outras coisas, como a própria burocracia criada pela Secretaria de Educação, de planilhas que ele tem que preencher, e um sistema punitivista que ele tem que acompanhar, se o colega está trabalhando ou não. Então, assim, dá um tom pessimista mesmo, como o Pedro está falando, porque você vê que o próprio coordenador pedagógico, ele não tem condições. Eu vou dar um último exemplo, e assim encerra minha fala. Tem um colega que, numa tarde, ele teve 12 ocorrências numa escola que eu trabalho, tinha cerca de 600, 800 alunos naquele período. Dessas 12 ocorrências, 3 tinham tido faca. Aí ele tem que acionar o conselho tutelar, ele tem que chamar a polícia militar. A pedagogia, meu amigo, tá para lá. E aí tem um outro porém também. Quem é coordenador ganha 30% de aumento. A galera que vai para a coordenação não está pensando na pedagogia. Está pensando em sobreviver melhor nesse mundão aí brabo, entendeu? Então, por isso que eu penso, tinha que ser uma parada federal. Por mais que a gente perca coisas regionais, eu acho que se não tiver uma parada de cima mesmo, entendeu? Provocando um novo padrão, um novo caminho de trabalho pedagógico, é muito difícil pensar em mudanças, né? Então, eu vou passo já para o Carlos e o Cristiano estão na fila aqui, né? Mas assim, Diego, a proposta freiriana não é de cima. Freire não começou na pedagogia da federalização. Freire começou sozinho numa cidade do interior, no meio do nada, riscando no chão, embaixo de uma árvore. Essa foi a sacada dos caras, que não dava mais para ficar. Eu conversei com gente. Mas o meu argumento só vai na seguinte direção, Rubão. Ele era o Freire. Não, ele não era o Freire naquela época. Não, ele era o Freire enquanto potência. O que eu quero dizer é o seguinte: os colegas do Brasil, muitos deles não vão ter esse despertar por si mesmos. É nesse sentido que eu falo. Não é que eu desprezo essa coisa. E é aí que eu falo que aí a gente vai ter que esperar eras e eras, entendeu? Você entendeu o que eu quis dizer, né? Sim, eu entendi. Mas o que começou a mudar um pouco a chave para mim, ô Diego, foi assim. Isso foi uma coisa que eu escutei. Entendeu? Assim, a gente parou de lamentar, parou de tentar achar culpado, e cada um resolveu tentar fazer alguma coisa e ver o que ia dar. Nós ainda não saímos dessa fase da terapia. E nós não saímos da fase de achar culpado. Em todos os níveis, isso nós somos experts. Né? Mas a gente não consegue escapar da relação de cima para baixo. A relação assim do formador que você falou, quer dizer, ele dá a palavra final. A relação do currículo, o currículo decide. A relação da gestão, a gestão decide. Você vê um último exemplo, só para você entender como que a praxis, ela relativiza isso. Pensemos no caso de Sobral, por exemplo. Eles institucionalizaram um novo corpo metodológico para trabalhar a educação lá, que, pelo menos na realidade brasileira, está dando muito certo, né? Mas muito mesmo. Você pega aí, eu acho que talvez o ITA seja um dos vestibulares mais complexos do Brasil. Acho que a cada 100, umas 70 cabeças que passam são cearenses, né? Sim. Anualmente. Eu sei que a maioria são de escolas privadas do Ceará,
Mas foi justamente esse movimento público que elevou o nível, inclusive, das privadas lá. Perceba o seguinte, aí eu vou dar um exemplo para vocês. No meu primeiro ano aqui no estado, eu fiz altas paradas legais, inclusive o Rubão me ajudou a fazer coisa. Convidei gente e tal, porque eu percebi o seguinte, com o tempo que eu tinha em sala de aula, com as coisas que eu já fazia na escola, tinha um monte de coisa bacana que eu poderia fazer sem ter trabalho algum. Convidar alguém para falar, por exemplo, uma coisa legal. O que, para minha realidade, chamar alguém de fora é uma parada super top. Então, aí começou a ter internet na escola. Depois, a internet começou a chegar em cada sala de aula. Eu não precisava mais usar o meu celular. E eu consegui fazer diversas coisas. Aí teve um dia que 2 colegas, que são um pouco mais novos do que eu, os 2 são mestres, um da matemática e outro da geografia, caras inteligentes, com a mente arejada, fresca, chegaram e ficaram brincando comigo. O que você quer dar trampo pra gente? O que você quer aprender? O que você quer gerar esse dilema pra gente? Aí eu, na maior inocência, não estava entendendo a zoeira, mas eles estavam falando, não, você fica fazendo esse rolê diferente, você está trazendo trampo pra gente. E eu, tipo, falei, cara, eu tô fazendo uma parada dentro da minha aula, eu não tô convidando ninguém, nem tô divulgando, mas os alunos estavam comentando. Então, é nesse sentido que eu falo, Rubão, é muito difícil. Pensa, em escala nacional, pensar que se não tiver um projeto nacional mesmo. Não vai ter, Diego. Direcionamento. Não vai ter, cara. Eu não vou ficar esperando um projeto nacional para ser feliz, cara. Não vai ter. Não vai ter, porque o projeto nacional é de desmonte. Não vai ter. Eu não posso viver nessa realidade. Não posso olhar para esse horizonte. Não vai ter, nunca. Entende? Mas, assim, o que eu aprendi, o que eu estou vendo agora, com as leituras que tenho feito e com essa visita, que eu preciso fazer alguma coisa para eu ser feliz, para eu dormir tranquilo. Pronto. Se vai ser o campo, se vai ser o curso, se vai ser nacional, federal, oxalá. Deus queira. Mas não vou mais ficar fazendo terapia, cara. Já, para mim, já. Eu tenho. Acho que assim, que é o que. E aí, lendo esse capítulo, ele lembrou bem, né? Eu fui reler esse capítulo hoje à tarde. O Paulo Freire, ele fala disso. Paulo Freire fala de praxis, Paulo Freire fala de amor. Mas não é o amor apaixonante, né? Paulo Freire fala, mano, é outro amor. Paulo Freire é sobre ser humilde. Cara, a gente não é humilde. Nós não somos ensinados a ser humilde. Nós somos ensinados, a gente sabe, a gente manda. Não tem isso. Paulo Freire disse, se não tem humildade, não tem aprendizado. Precisa ter fé. Ele usa essas expressões, né? Precisa ter fé, precisa ter confiança, precisa ter esperança. Ele vai usando essas expressões assim, né? Não pode ser acomodado. Esse capítulo aqui, acho que a Eleni lembrou bem, é um capítulo muito potente, né? Não vai ter, cara. O fato é esse. Não tem política pública de cima para baixo. Eu já desencanei disso. Né? Acho que cada um de nós aqui já faz muita coisa individualmente, né? Mas a gente precisa escapar dessa lógica, né? Todo mundo já está querendo falando aí, o negócio já está pegando aqui, né? Então, bora lá. Cristiano queria falar, Carlos queria falar, a Graziane queria falar, a Lália e a Érica, as duas são bonitinhas, as duas pretas, fica só as duas conversando lá no chat, em vez de falar com a gente também. Deixa elas lá conversando. Vai lá, Cris. Carlos. Estava ouvindo vocês falarem aqui. Érica, pode falar pra você também. Você e Laila, tá? Pode parar de graça, vocês duas no chat, que a gente não fica lendo chat. Vocês estão me ouvindo? Perfeito. Tá. Estava ouvindo vocês falando, né, sobre essa experiência lá na Finlândia, né, o Rubens, que você trouxe, e desse período que eles tiveram para ter mudança cultural, né? A gente vai estudando as questões da cultura, tem algumas formas de você mudar cultura. Uma delas é a lei. A lei vem e põe goela abaixo, né? E aí, isso não necessariamente se traduz numa mudança cultural, né? As pessoas vão operar ali de acordo com o medo da punição e tudo mais. Dependendo da situação, é o que precisa acontecer, né? Mas tem outras formas de mudança cultural que são mais demoradas, mas muito mais efetivas, que é a sensibilização e a própria educação, né? E aí eu lembrei de uma experiência da Lei da Palmada, que foi implementada aqui no Brasil alguns anos atrás, até a precursora disso foi a Maria Amélia, já falecida, uma psicóloga, e numa palestra ela disse que, se não me engano, na Suécia, quando eles foram colocar essa lei, né, da Palmada, eles colocaram um período mais ou menos de 1 ano para a sensibilização da população. Eles sabiam que eles iam precisar fazer uma mudança cultural, e aí saía até nas latinhas
de refrigerante, de cerveja, tipo do cigarro, sabe? Ah, se fumar, você vai ter câncer. E aí ali tinha uma sensibilização. Essa mensagem, né, que não podia bater na criança, que não, enfim, não pode nem dar uma palmada, começou a circular com maior intensidade. E aí, quando veio a lei, a população já estava entendendo o que era, né? Ela já foi bombardeada por uma série de informações sobre esse ponto específico. Então, eu penso que é possível ter essa mudança, até por bairros, né? Mas quando vem a lei antes da sensibilização, a gente tem um problema, porque nem sempre faz sentido, né? Mudança na lei não quer dizer que faz sentido na cultura. Então, precisa desse período de sensibilização. Mas a gente não tem isso, né? Não tem esse momento de sensibilização aqui. E não vai ter. Faz quanto tempo que tem as propagandas de câncer no cigarro, né? E a galera continua fumando. Então. Não vai ter, porque isso, quando é de cima para baixo, não vai ter. Não tem aderência. Exatamente. O trabalho ele é de formiguinha da base. Cara, e a gente sabe fazer sentido, né? Tem que fazer sentido. A gente sabe de tudo isso, porque a gente lê Freire, a gente lê Marx, a gente lê a escola de Frankfurt, a gente sabe que tem que ser da base. Mas nós estamos envolvidos nesse líquido amniótico que tem que ser top-down, que a gente não consegue escapar dessa lógica. Mas a gente sabe que tem que ser da base. É a base que começa todo o rolê. Não é em cima. Especialmente no nosso caso, de Brasil, ex-colônia, agora debaixo de um jugo imperialista, capitalista, neoliberal. Então, não vai vir de cima, jamais. Esquece. Esquece. Mas a gente tem Paulo Freire, a gente tem Marx, tem Escola de Frankfurt, a gente tem um monte de gente aí que está dizendo para a gente, opera a partir da base das brechas. Mas a gente não consegue escapar dessa lógica ainda. Essa é a chave que está querendo, quem sabe, antes de eu me aposentar, vira na minha cabeça. Eu acho, não sei. Fala, Carlos. Eu ia falar sobre um ponto, mas essa fala do Cristiano eu achei muito interessante. Esse período que grande parte das leis, principalmente as leis de maior impacto, tem para começar a vigência, né? Chama período de vacância, em que a lei existe, mas ela ainda não gera eficácia na sociedade. E esse período de conscientização é muito importante. Eu vou dar um outro exemplo, que é o do extintor de incêndio no carro, que tinha uma outra especificação, deu um prazo, aí não era para a pessoa se acostumar, era para a pessoa comprar, né, adquirir o produto. E aí chegou no dia de valer a lei, viram que não era a especificação adequada do extintor. Né? Foi um tiro no pé, esse caso específico. E aí eu lembrei também... já tinha comprado, né, Carlos? Todo mundo Alguém já tinha comprado. Dinheiro. E aí, esse caso é um caso impositivo, porque se você não comprar, você vai ter a multa. Né? E no final das contas, não valeu nada. E aí eu lembrei do ensino médio também, porque esse novo ensino médio, ele teve um período de vacância de 5 anos, né? Porque de 2017 é a normativa que dá esses contornos de aumento de carga horária, de reorganização, para começar a valer em 2022. Então, teve 5 anos para poder verificar ou fazer todos os sistemas de ensino, fazer toda essa análise e organizar para funcionar. Salvo engano agora, eu não estou muito por dentro do ensino médio especificamente, mas o Diego trouxe essa questão, vai retomar o status quo. Né? Não vai retomar na íntegra, não. Na íntegra. Então, a partir desses 5 anos que teve, esse período para organizar, vão remodelar. Né? Remodelar um pouco. O que joia. Mas é esse período de vacância. O ponto que eu ia abordar mesmo, que foi no começo da fala, por curiosidade e necessidade, principalmente por conta da pesquisa, eu comecei a estudar algumas coisas relacionadas à política pública, relacionada à educação, política educacional. E a fala do Diego em relação ao modelo federal me remeteu uma fala do Saviani,
num livro dele que ele trata da política pública, que foi uma discussão lá dos anos 70, aqui, em relação à centralização. E você, na sua fala, Diego, tem uma passagem que ele fala disso. A centralização, ou seja, no governo federal, afastando do sistema de ensino estadual, municipal, concentrando no federal, segundo ele, traz uma perspectiva de afastamento da gestão democrática. Tira esse poder da escola, no seu âmbito mesmo municipal, seja estadual, os seus anseios ali no contexto prático do seu dia a dia, de tomar decisões, né, de ter essa liberdade, de ter essa autonomia. E isso, segundo o Saviani, que eu trago ele aqui, porque está fresquinho, que eu li essa semana, seria uma afronta à gestão democrática da educação e à autonomia da instituição. Mas também concordo com você que o modelo que está sendo, que tem um retorno positivo de qualidade, ele tem que servir de exemplo para os demais, né? Só que aí vai esbarrar na questão de política mesmo, questão de verba distribuída, questão de carga horária de professor, questão de quantidade de aluno em sala de aula, e assim sucessivamente. Vocês estão vendo, gente, como a gente está falando aqui, a gente começa a falar da base, daqui a pouco a gente vai para cima de novo, vai para o topo da pirâmide, fica olhando de cima para baixo de novo. A gente não escapa dessa lógica. Essa é que está a questão. Então, o Saviani, quando ele está falando de gestão democrática, ele está dizendo que quem tem que operar é a base. Mas a gente fica tentando dizer lá para cima, o topo da pirâmide, você que tem que fazer uma legislação que opera aqui embaixo. Cara, não vai ter uma legislação que dê conta. Não vai. Cuiabá é uma cidade, sei lá, de 1 milhão de habitantes. Não tem uma prefeitura que dê conta da realidade do Tijucá e da realidade do Parque Cuiabá e que dê conta da realidade do Jardim das Flores, lá na saída para Chapada, Diego. Não tem. São realidades muito diversas. E a proposta do Paulo Freire, que é a proposta que o mundo traduz, é que o Paulo Freire diz, comecem pela base. Vocês da base que tem que começar a fazer as mudanças, operando nas brechas. Então, Paulo Freire, ele existia assim, viu, Diego? Como você diz, eu concordo contigo, como potência. Mas ele não começou de cima. Ele se tornou uma potência depois. Porque eu acho que a grande sacada do Freire foi isso, ele enxergar que a operação tinha que ser pela base e devagar. Nós não conseguimos operar dessa lógica. Nós ainda não conseguimos. Temos muita dificuldade. Sobre a BNCC, qual foi a questão da BNCC 5 anos pilotando esse novo ensino médio? A BNCC ela foi desenhada a partir da lógica das competências. Mas a nossa lógica não é de competência, a nossa lógica é curricularizada. Por isso que deu pau. Não funcionou e não vai funcionar. Então, para funcionar, nós tínhamos que começar um trabalho de formiguinha na base, ajustando aos poucos a maneira de pensar do processo educacional. A BNCC ela é uma cópia do modelo do European Framework. Ela reproduz. E aí ela veio como uma política pública. Não dá conta, porque a gente não tem uma estrutura que funciona assim. O Diego, agora há pouco, citou o exemplo do IFE como um modelo. Né? Não é um modelo. Não é. Eu, Becker e Eleni estamos no IFE, a gente sabe. Graça também a gente sabe. Não é um modelo. Por quê? Porque o IFE ele tem um modelo muito interessante, mas que quando chega na prática, os professores, eles torcem esse modelo para botar ele dentro do modelo convencional. Aí não rola. Aí o IFE se torna o quê? Tá gravando, né? Mas eu falo. É uma instituição elitista. É uma instituição elitista. O cara que está lá, ele dá graças a Deus que ele está lá, porque ele vai ter uma educação, de fato, conteudista e que vai abrir espaço para ele no mercado. Mas não é uma instituição inclusiva. Não é uma instituição. E aí o que acontece? O pobre mesmo, que ele entra no IFE, a Eleni sabe disso, que nós trabalhamos no mesmo campus. E é uma região muito empobrecida aqui no estado. Aquele menino muito pobre, ele tem que beirar a genialidade para dar conta de se sustentar no IFE. E aí as nossas taxas de evasão são exatamente desses meninos que precisam de mais tempo para chegar no ritmo do IFE. Só que o IFE não dá esse tempo para ele. E ele vai embora. Se ele não vai embora, a gente bota ele para fora. De uma forma ou de outra. Ô, Rubens, sem atravessar, já atravessando, mas só deixar uma fala aqui, me perdoa. Você comentou que o Paulo Freire ele começou pela base.
Na minha opinião, eu acho que o Paulo Freire não tinha a intenção de fazer e de acontecer tudo que ele fez e aconteceu. Ele fez aquilo que você está fazendo, que cada um de nós está fazendo aqui, é trabalhar na base, cada um dentro do seu quadrado, Sim. E a repercussão disso por uma questão de contingências acabou se multiplicando. Sim, é Desculpa, isso. gente, não vou atravessar. Não, mas o atravessamento foi bom, o Diego. Acho que foi, o Beca, acho que foi isso que o Diego quis dizer quando Paulo Freire, enquanto potência, né? Ele nem sabia onde ele ia chegar. Você tem razão, né? Mas é isso, enfim, gente. Vamos lá, vamos seguindo o rolê aqui. Eu sei que tem gente na frente, eu já dei a minha palavra, mas só para retomar aqui, uma fala do Rubens no começo e uma fala dele agora. O Rubens falou lá do contexto da Finlândia, a educação para atender a comunidade. E agora, na tua fala, confirma o que eu já estava pensando. A nossa educação não é para atender a comunidade, é para atender um modo de produção capitalista. O IFE, a sua fala aí no final, foi exatamente essa, para o menino ir para o mercado de trabalho e produzir para alguém. É exatamente. Exatamente. É o final da educação. É o final. É por isso. Aí o Becker e a Eleni, que estão aqui, eu não sei a Grazi lá no Tocantins, vão concordar comigo. É por isso que quando chega uma normativa dizendo que tem que fazer curricularização da extensão, dizendo que o Becker tem que pegar a disciplina dele e levar para a comunidade lá perto do campus dele, os professores surta. Surta, geral. Porque o cara sai no portão do campus, ele olha em volta, porque o IFE não está no centro, né, Eleni e Becker? Não tem campus do IFE que está no centro da cidade. Ele está sempre nas regiões para atender as populações mais carentes. Aí o cara sai com o carro dele. Eu saio com o meu carro, no meu campus. Eu olho em volta, eu falo, gente, mas não é para essa galera aqui que eu estou aqui trabalhando. Como é que eu vou fazer uma curricularização para essa galera aqui? Eu estou trabalhando para aquele cara lá do Porto de Santos, lá para aquela indústria, lá do Porto de Santos. É para lá que eu estou preparando meu menino. Entende o bug que dá, Carlos? Dá esse bug aí, ó. Aí a gente tem. Eu não sei no campus do Becker, da Eleni, mas no meu campus está uma surtação geral com a curricularização. Por quê? Porque nós não somos acostumados a pensar na comunidade onde o campus está inserido, onde a escola está. Nós não somos ensinados para isso. A lógica de operação da educação no nosso país, conteudista, de cima para baixo, legisladora, ela não, burocratizada, ela não é feita para pensar em resolver problemas em volta do campus. O campus está ali como uma figura simbólica. Punk, é muito punk. Fazer essas análises é muito dolorido. Mas eu acho que é importante para a gente, né? E o Becker, assim, cirúrgico, né? Cada um de nós agora vai absorvendo esse monte de coisa que a gente fica lendo e estudando o tempo todo e vai fazendo alguma coisa com isso. A gente não sabe o quê, né? Eu e o Becker não temos mais tempo de ser Paulo Freire, que a gente já tá mais para lá do que para cá, né? Mas a gente tem uma galera nova aí que dá para ser uns Paulo Freires da vida, né, Becker? Não chora não, filho, é isso, nós estamos aí, né? Nós estamos indo aí, ó. O trem não para mais não. Nem sei mais qual que é a ordem aqui, deixa eu ver aqui, vai, só para tentar respeitar. Grazi, Diego, Rose e Eleni. Se não mudar. Certo. Estou anotando várias coisas, né? Muita informação. Bom, gente, 24 anos de educação e fazendo as contas aqui que eu já tenho. Vai mudar de profissão, ó. Não, e aí, eu ouvindo tudo isso, né? E pensando aqui. Sempre, assim, eu sempre mesmo, assim, procurei fazer algo diferente, tal, mas esse negócio do olhar para a comunidade foi depois do IFTO mesmo, porque tem os projetos de extensão, e aí a gente começou a ter esse trabalho mais atento. Porém, eu estava ali quando eu vi no Diego e pensando no caso de 20, 30 aulas, e aí como é que pensa numa pedagogia, como é que pensa em algo diferente. Eu me vi lá atrás, né, que hoje eu não tenho mais essa quantidade enorme de aulas, mas eu já tive. E realmente era um atropelo, né, assim, a gente pensar em realmente ouvir o aluno, e ainda mais com língua espanhola, que era a minha disciplina, só língua espanhola, que é 1, 2 aulas. Era buenos dias e adiós, né, não dava tempo de dar até você pôr os meninos sentados, né? Buenos dias, então, assim,
é um contexto complicado. Eu não sei na Finlândia, se a gente comparar em relação a essa estrutura que, de certa forma, vem de cima, não estou dizendo, eu também compreendo que a gente tem que começar daqui mesmo, somos nós, tenho total compreensão sobre isso e procuro mesmo. Porém, existe essa questão também que a gente tem que levar em consideração, né? Quando se tem aí um professor que sai de uma escola, entra para outra, é aquela aula, né? Porque nós temos a questão de valorização mesmo profissional, né? Em relação a salários, em relação a jornada de trabalho. Isso eu sei que é de cima para baixo, mas que é um fator que prejudica muito, né? Então, acho que, não vou dizer impedir, mas dificulta muito. Também outra questão aqui que eu coloquei, o Rubens falou assim, então a gente está ensinando e tal, para quê? Né? Vamos parar e pensar, né? E aí eu estou no ensino médio hoje e eu vejo, assim, a questão do conteudista, né? A gente trabalha outras questões, mas tem que trabalhar o conteúdo lá, porque tem o bendito do Enem. Então a gente acaba ficando amarrado de novo, de cima para baixo, né? De algo que é uma exigência e que é uma exigência conteudista. De certa forma, tem a questão interpretativa e tudo, mas muito conteúdo também. Então, são essas questões. E relembrando que quando colocaram a BNCC, trouxeram, né, com essa questão das competências, eu lembro que o povo surtou, porque era muito difícil. Meu Deus, como é que a gente avalia um menino desse jeito? Eu lembro muito dessa discussão dentro da escola, porque a avaliação não era por competência, é por nota. Fez, não fez, não fez. Então, acho que eu lembro muito bem disso, que quando a gente chegou nessa questão de analisar habilidades, competências, foi algo que realmente, até hoje, ainda existe muitas barreiras colocadas pelos próprios professores em olhar para esse lado das competências. Inclusive no IF, né, como lembrando aqui, eu trabalho aqui no IF, é ainda muito conteudista, muito. Então, assim, a gente vê isso na prática, né, que existe, aí são as coisas, existe uma normativa, mas não se consegue cumprir, porque talvez faltou preparação, não sei, acho que falta de cada um mesmo, né, é de cada um. Assim, Grazi, eu queria comentar a sua fala, eu não tô falando aqui, viu, gente, que a culpa é nossa, tá? Que estamos na base, e também não estou dizendo que é nossa responsabilidade mudar nada, que o ideal seria o que o Diego trouxe mesmo, e o Carlos trouxe, né? O ideal é que a gente tivesse política pública decente, né? Isso é o ideal. Mas considerando que nós não temos, né? A ausência dessa política, a não política pública decente, de cima para baixo, ela gera um rolo compressor que nos massacra aqui na base. Então, o que eu fico agora pensando, em tudo que a gente fala, o tempo todo vai discutindo, é como é que nós conseguimos ou buscamos maneiras de operar na base para salvar a minha pele. Entende, Grazi? Eu tenho algumas hipóteses. Uma delas é uma coisa que eu falei muito na disciplina Unifesp, é diminuir a expectativa. Diminuir a expectativa. Eu acho que um professor que dá 30 aulas, mano, o Diego, que tem uma carga gigantesca lá, a Érica, que tem uma carga gigantesca, não dá para ter expectativa de atingir todos os meninos. Mas dá para atingir 1, 2 ou 3. Eu acho que diminuir a expectativa, talvez eu dê conta. Uma segunda coisa que você falou, Grazi, você falou da BNCC de novo, né, da questão das competências, né? Nós não fomos preparados para receber a BNCC. Essa é a grande questão. Nós não fomos, porque nós temos uma lógica de operação verticalizada e centralizada no docente. Quando você traz a competência, você tira do docente a última palavra na avaliação. E a gente não quer perder essa última palavra. Eu tenho o caso aqui no meu campus de professor que já falou para mim assim, não vou fazer curricularização porque eu sou um professor ou uma professora, eu sou uma pessoa que eu sou malzona. E eu não acredito que o outro saiba dar nota no meu lugar. Então é centralizado. Eu tenho casos de docência na minha instituição em que você tem provas de 25 questões A, B dissertativa num curso de graduação. Entende? Então, assim, a docência ela é centralizadora, a gente não consegue mudar essa lógica, a gente tem que mudar isso para a gente conseguir fazer alguma coisa, né? Enfim. Então, acho que é uma questão de saúde mental mesmo,
cada um fazer um pouco o seu movimento dentro do que dá conta, né? Para conseguir fazer. A gente tem, viu, Grazi, muito projeto de extensão, né? Nas nossas instituições. Mas a pergunta é, por que com esses projetos de extensão a gente não chega na comunidade? Porque a gente quer trazer a comunidade para dentro do IFE, os projetos de extensões querem trazer para dentro, não quer ir para fora. E a extensão é exatamente o contrário, é ir para fora. Quer dizer, até hoje, um dos poucos projetos de extensão potentes que eu conheço que vai para fora é o que você faz aí com a Spanglish, que vai para fora da comunidade. Mas vocês estão numa lógica insana, né? Há 8 anos, né? Vocês fazem isso na praça pública da cidade, há 9 anos na praça da cidade, a 20 quilômetros do campus. E o certo, a lógica de todo mundo é para dentro do campus. Então, o que a gente faz, na verdade, não é extensão, porque a gente não vai para a comunidade. Entende? Eu acho que o teu Spanglish vai mais para a comunidade do que muito projeto de extensão que é realizado dentro do campus, com os nossos alunos mesmo. Então, não é extensão, a gente fica rodando igual do rabo, né? Enfim, tem muita coisa para discutir, né? Sei lá, Eleni agora, o Rose ou o Diego? Já perdi de novo. Ah, tá aqui, Diego e Rose. Só para não tomar tempo dos colegas que não falaram, ainda só queria tecer algumas considerações. A primeira delas é assim, eu acho que a nossa discussão aqui, não querendo defender a institucionalização, mas eu acho que não há uma dissonância entre uma coisa e outra, e eu explico o porquê. Primeiro, no sentido mais amplo, que não há, como bem o Carlos estava explicando para a gente, não há um caminho fora da política, não há fora da política privada, da política pública, da política institucional. E a gente tem exemplos claros disso. Sobre o Saviani, é isso aí. Eu li esse camarada na graduação, li os outros também, o Celso Antunes, e eles são de uma inspiração marxista, década de 60, 70, 40, 50. E tudo que eles entendem como de cima, né, são elementos que prejudicariam a educação no seu projeto, no seu projeto ideal, né? Só que eu acho que eu tenho dito aqui sobre outra questão, é sobre como essas políticas elas interferem e afetam diretamente a realidade do professor, seja nas instituições públicas ou privadas de ensino no Brasil, pobres, melhores, os IFs e não. E aí tem diversas questões que a gente poderia pensar sobre isso. Aí eu posso, para deixar mais claro o que eu tento dizer, eu explico, por exemplo, a implementação do novo ensino médio na minha escola. O bicho pegou na sala, todos os professores foram convidados. E aí tem colegas da comunidade escolar que são determinados do partido político de esquerda. E eles tiveram uma aversão direta da proposta sem nem ler o material. E aí eu cheguei à seguinte conclusão, foi o que o Carlos falou. Essa parada vai ser implementada em 2, 3 anos. Eu não tenho como fugir da política que vem de cima. Então, qual foi a ideia que eu fiz? Eu falei com a colega da sociologia, que era mais aberta, e a gente começou a fazer a política escolar, tentando angariar votos para quê? Para a gente aceitar. Vejam só, uma coisa que era contrária, que era a proposta do novo ensino médio. Mas aceitar no seguinte sentido, porque a proposta do governo era a nossa escola ser uma escola piloto, para que num espaço de 2, 3 anos, a gente forjasse o nosso próprio currículo e a gente viraria um modelo para implementar em outras escolas do estado. Eu pensei assim, eu prefiro pensar a pedagogia, pensar o currículo da minha escola e determinar como é que ela vai funcionar, do que pegar o modelo de alguém no futuro. Nós perdemos por um voto. E aí, Rubão, passou 2 anos, bom, chegou lá um currículo desenhado, uma coisa que está completamente desassociada. Por exemplo, eu fiz um levantamento. Tem um colega que é professor que é mestre em linguística e é jornalista. Eu pensei, a gente pode criar um curso técnico de jornalismo aqui, cinema, de comunicação. Eu via que nós teríamos um bom número de docentes de diferentes espectros do conhecimento que daria para a gente montar um bom currículo, por nós mesmos. Só que os colegas se assustaram com isso, com a ideia de ter o novo trabalho, para quem dá 40 horas, desenhar pedagogia, pensar currículo, ler artigo, criar coisas, é uma aberração. Então, mas isso demonstra que cedo ou tarde, essa parada de cima veio. Então, por exemplo, vocês fizeram a Grazi propôs uma boa comparação. Se a gente for parar para pensar no que eu posso fazer dentro da minha sala de aula, vocês estão na minha frente, pô. Quem dá aula no IF dá menos aulas, tem mais tempo para pensar. Se for comparar a minha situação com docentes da Escola Pública de São Paulo, eu tenho 2 colegas que trabalham aqui, que para ganhar o meu salário de 30 horas, eles têm que trabalhar 46 a 60 horas aí. Por isso que eles não querem mais voltar para São Paulo. Ou seja, nesse sentido, eu estou na frente, né? Nas minhas condições salariais são melhores do que os colegas
de São Paulo. Ou seja, não tem muito como fugir de que essa política real, essa política institucional, ela interfere diretamente na nossa prática docente do dia a dia. E tem dilemas que eu acho que vocês não passam, que são bem claros. Tipo assim, a chave do laboratório da minha escola some toda semana, tá ligado? Tem dias que, dependendo do que está acontecendo no contexto de violência da comunidade, a gente vai abrir ou não a escola. Então, assim, é nesse sentido que eu penso, que pensando nessa fragilidade que a gente tem nas bases, no chão, nos pés de barro, no chão da escola, no Brasil, nos rincões distantes, pensando no Brasil complexo, longe dos grandes centros, faria bem um projeto nacional de desenvolvimento da educação, com parâmetros claros. Eu acho que isso é diferente de uma determinação, de um viés que invisibiliza, por exemplo, os regionalismos. Eu dou um exemplo. A ideia do IF é toda distorcida. Vocês estão aí dentro, vocês podem falar melhor. Mas esse espírito de regionalizar, por exemplo, faz com que criem agora a UFR, Federal de Rondonópolis, aqui, região do agronegócio. Eles estão criando uma graduação chamada graduação tecnólogo em agrocomputação. Na visão da maioria aqui que está nesse grupo, por exemplo, é uma parada ruim, né? Uma parada que está dialogando diretamente com o capital, com o agronegócio e tudo mais. Mas tem outros exemplos também que respeitam essa regionalidade, porque o agronegócio está lá. Fora do IF, fora das UFs, isso não existe, irmão. A mínima consideração, nem que seja para o viés capitalista, do que acontece em contexto local. Entendeu? E aí eu apelo para esses exemplos, né? Como aconteceu no Pernambuco, como acontece no Ceará. A institucionalização, ela pode ser de uma maneira dialógica, já que é o tema dessa noite aberta, que respeite essa força particular, essa força individual de docentes e da própria comunidade escolar para pensar a sua própria pedagogia, de um jeito que ela seria empoderada, que só solitariamente ela jamais seria. Porque eu apelo de novo, relembro o meu argumento aqui, no sentido da formação, das demandas que a gente tem são tão extraordinárias, que, olha, mano, é difícil até de explicar, tá ligado? É uma parada muito louca, no sentido de que Aí o Carlos fez um apelo muito interessante, a gestão democrática. Eu peguei os dois modelos. Agora, Carlos, o atual governador, ele se fundamentou numa legislação, que eu não sei qual é, mas que determina que ele pode escolher quem vai ser. Isso destruiu a nossa gestão democrática aqui. Nós não temos mais eleições. Mas aí o que ele criou? O novo secretário, um engenheiro civil, nosso secretário de educação, engenheiro civil. E ele faz um processo seletivo e seleciona os melhores numa prova e depois eles passam por uma entrevista. Perceba que tem um lado positivo e um lado negativo nesse processo. E a galera já está falando que depois que a pessoa passa na prova, ela tem que passar por um psicólogo. E o psicólogo é a voz do governador para escolher quem ele quer. Então é um aparente regime mais meritocrático. Se a gente voltar para a gestão democrática, galera, eu vi professor comprando voto, mano, da comunidade. Tá ligado? Que é um preço que a democracia traz, né? E não necessariamente com a melhor proposta para a escola vencendo uma eleição. Então, o rolê é complexo. Por isso que eu falo, se tivesse um direcionamento de cima, eu consigo convencer professores de que tem alguma relevância. Aí, o meu último argumento é o seguinte, se a gente pegar a gestão do Temer, citada pelo Faustino, quando ele criou, foi o Mendonça Filho, que é um cara do Pernambuco, liberal, de centro, né? Acho que era do MDB, na época, ele fez essa revolução proposta para o novo ensino médio, e ali ele fez uma coisa ideológica, né? Politicamente, puramente ideológica. Ele retirou praticamente o espanhol do currículo e colocou em lugar a soberania da língua inglesa. Vocês acham que todo mundo se lembra disso. Esse ano, por exemplo, agora acabou de rolar isso. Todos os meus colegas de espanhol, eles não pegaram uma aula de espanhol, porque foi uma determinação da secretaria. É nesse sentido que eu falo, a política, ela vem forte de cima, entendeu? E aí, eles estão pegando projeto de vida, disciplinas auxiliares, generalistas, e não mais pegando a disciplina do currículo. Isso aconteceu porque na gestão Temer houve um alinhamento com o imperialismo estadunidense, se todos concordam com essa leitura, que tirou de lado o espanhol, que foi uma luta encampada por uma visão de esquerda, que valorizava o Mercosul na época da primeira gestão do Lula, e aí trocaram as fichas, entendeu? E é isso, aí os caras não têm trampo. Então, aí, voltando no que a Grazi falou, eles vão ter que trabalhar em 3 escolas, porque como diminuiu o número de aulas, o bicho vai pegar, entendeu? E aí, fora a questão da formação,
os colegas, muitos não foram motivados, preparados para pensar a sua própria pedagogia. Tanto é que tudo aquilo que é inovador é visto como um prejuízo para a escola, né? E o meu último argumento é assim, galera, eu trabalho num lugar, com todo respeito às pedagogas e pedagogos presentes, que eles queriam me obrigar a ter um caderno, Rubão. A galera cola, velho. Quero morrer. A galera cola no caderno tudo que faz. Beleza, se assim dá certo, né? Mas eu não queria colar no caderno, mano. Eu não vejo sentido, né? Porque o meu planejamento, ele é fluido. Então, não tem como eu colar no caderno tudo que eu vou fazer. Eu colo. E aí, mano, mas aí a coordenadora vem em carimbo, ó. Parabéns, professor, você trabalhou. Tá colado no seu caderno. O que você vai fazer, tá ligado? Então, é nesse sentido que eu falo, Rubão. É complexo. Esse dilema da base que você traz, é por isso que eu falo, o Freire era o Freire. Ele não era um professor sem formação, sem criticidade, sem condições de encampar uma mudança, entendeu? Aí, ó, com todo respeito ao caderninho, viu, Grazi? Eu espero que você tenha entendido a minha crítica ao bonde das pedagogas aí. Segue o jogo aí. Quem é? Eleni ou Rose? Eleni. Na verdade, Rubens, a minha fala vai um pouco ao encontro do que o Diego falou. Eu acho que a gente precisa ter um meio termo, né? Porque senão, dependendo de como a gente encaminha a discussão, a gente pode pensar exatamente isso que você falou aí, né? Que os professores vão ser os responsáveis, né? E aí é mais uma sobrecarga nessa tarefa diária. E nesse livro, exatamente, que a gente, né, nesse capítulo, né, de hoje, eu tinha até anotado aqui, né, que o Freire fala da conscientização, ele fala que conscientizar é preparar os homens no plano da ação para a luta contra os obstáculos da sua desumanização. Então, eu acho que a educação, ela passa por isso, né, o nosso papel, ele vai passar por isso, né, e eu entendo quando o Rubens fala que é o trabalho nosso, mas esse trabalho nosso, ele não vai surtir efeito se ele não tiver um amparo, né, se ele não tiver políticas públicas que deem, né, condições, mas não que a política pública é que vai definir que esse trabalho seja feito, mas que nenhuma coisa nem outra, sozinhas, vão dar conta, né. E uma outra situação que eu acho que vale a discussão eu me lembro, né, eu acho que a maioria, né, aqui lembra, o construtivismo, né, quando surgiu esse conceito de construtivismo, né, como isso foi entendido, né, e eu vejo isso também quando se fala de conteúdo, né, porque eu não vejo na leitura do Freire que ele desconsidere conteúdo, mas que, inclusive porque ele fala aí, né, o diálogo que ele fala numa educação dialógica, ele fala, o diálogo começa na busca do conteúdo programático, e não é aquela educação que vem, né, não é a educação bancária, mas é a educação que problematiza o conteúdo programático. Então, eu acho que a nossa discussão, a discussão, né, na escola, em todos os níveis da educação, na verdade, né, ela precisa ter esse cuidado, né, que não é descartando, a gente não vai descartando, né, não está se dizendo que não é para trabalhar mais o conteúdo, não é isso, mas esse conteúdo inserido numa realidade que faça sentido para o aluno, né, e aí cada um vai fazendo, né, cada um vai mudando ali na sua prática, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e formando, né, uma sociedade que lá no futuro, que não vai ser para mim também, Rubens, né, você falou que não vai ser para você, não vai ser para mim também, né, mas o meu neto pode usufruir de essa sociedade formada com uma base que problematizou, né, e não é que descartou, mas que problematizou, que fez essa criança pensar. Eu acho que é por aí, né, que as coisas funcionam, né, não é o professor que vai lá e trabalha um conteúdo porque ele tem que cumprir um programa,
Não, mas é um professor que vai lá, que trabalha em conteúdo, porque ele olhou para aquele grupo e, a partir dali, ele organizou a sua aula. Assim como o Diego disse, né? Eu olhei para aquele grupo e eu vi que eu não daria conta, eu chamei alguém, né, para vir falar, porque atenderia melhor. Vai haver dias que não vai dar para fazer isso, né? Vai haver dias que você vai chegar lá e, como ele disse, né, vai ter que... O seu papel vai ser o de chamar a polícia, vai ser de chamar o conselho tutelar, né, como é a realidade lá da escola dele. Então, é isso, eu acho que é a gente pensar sempre, né, em relativizar um pouco, né, nem muito acima, nem muito abaixo, né, lá, né, no meio termo. Oi, Leni. Eu acho que eu cheguei no ponto que eu não quero relativizar mais nada. Não dou mais conta de relativizar. Sabe por quê que eu não dou mais conta de relativizar? Porque eu não dou mais conta de ficar esperando a política vir. Eu não quero mais esperar a política. Mas eu acho que não é esperar a política, mas é não desconsiderar que ela é necessária. Eu não estou dizendo que ela não é necessária, não estou dizendo que ela não é necessária e importante. O que eu estou dizendo é que ela não vai vir no meu tempo e nem no tempo dos meus alunos. Quero que ela venha. E vou trabalhar para ela vir. Mas se ela não vir, eu não vou ficar esperando. E assim, eu acho que quando o Freire ele fala de conteúdo na obra, aí eu já jogo aqui para todo mundo conversar, né? Quando ele fala no capítulo sobre construção, quando ele fala sobre conteúdo, ele está falando sobre construção de conteúdo programático com a comunidade. Não está dizendo que o professor traz o conteúdo. E, não, quando ele fala da educação bancária, ele fala, o professor pega um programa e traz. Tá. Ele diz para a gente questionar isso, essa lógica. Exatamente, foi isso que eu falei. Essa lógica, isso. Então, esse conteúdo, esse currículo, ele é construído com a comunidade, mas nós não fazemos isso. Nós definimos o que o aluno vai aprender durante o semestre ou durante o ano. E não é isso que ele propõe. Não foi isso que ele fez. Né? Pelo menos lá em Angicos. Né? Depois ele teve que se ajustar aos moldes. Mas nós decidimos o que o aluno precisa aprender. Como nós decidimos? Se a gente não vive aquela realidade daquele aluno. É nesse sentido que eu digo que a nossa escola, o nosso currículo, ele está descolado da realidade em nossa volta. Um dia desse eu ouvi o André Luiz de Eleni veio dar uma fala para nós aqui. O André Luiz citou a Petrolina, que é uma educadora que pensa as questões raciais, e ela diz assim: o nosso currículo na graduação, na escola, ele é um currículo racista. Quando eu estou falando racista aqui, eu não estou falando de melanina, né? Quando eu estou falando de raça aqui, eu estou falando de interseccionalidade. Eu estou falando de gênero, estou falando de classe também, né? Raça no sentido interseccional. O nosso currículo, ele é um currículo racista. Aí a Petrolina tem uma frase que ela diz assim: nós não podemos privar o branco do direito de aprender a não ser racista. Já pararam para pensar nisso? O nosso currículo tira da criança branca o direito de aprender a não ser racista. Porque o nosso currículo ele é desenhado para ser racista do ponto de vista interseccional. Ele é desenhado para escolher classe, ele é desenhado para escolher cor de pele, ele é desenhado para escolher gênero. O currículo é desenhado assim. E nós damos esse currículo. Então a gente tem que começar a questionar o currículo. Aí eu pirei quando o Paulo Freire falou assim: o currículo tem que ser construído junto com eles. Não sou eu que construo. Mas nós não conseguimos escapar dessa lógica. Porque a gente tem um plano de aula que a gente tem que botar lá no SWAP até o dia... A aula começa no dia 0, no dia 0.2 a gente tem que colocar o plano de aula no SWAP. Eu não conhecia a minha turma, não sei a necessidade dele, mas tem que colocar o plano lá. E depois, para eu mudar o meu plano, eu tenho que pedir, pelo amor de Deus, tenho que convencer o meu coordenador, se ele for uma pessoa chata, de que eu quero mudar o meu plano. Tem que convencer ele que eu quero mudar o meu plano para adequar a necessidade do meu aluno. Então, o meu currículo, ele é assim, ele não é voltado para a praxis. Entende? Então, nesse sentido, eu e o Diego discordamos. O Diego é um cara que ainda tem mais fé na política, de cima para baixo, eu já não tenho. Eu continuo me apegando à lógica do que eu tenho falado várias vezes com vocês, que é a lógica do Derrida e do Foucault. Operar nas brechas. Descobrir quais são as brechas aqui na base e operar nessas brechas. Aí, assim, quando eu falei para vocês, gente, sobre
Já passo, tá, Rose e Carlos, para vocês. Quando eu falei para vocês, esse capítulo me fez lembrar disso aqui. Eleni, você de novo me fez lembrar disso aqui. Quando eu falo para vocês que a expectativa tem que ser diminuída, aí eu de novo, se vocês me permitirem, gostaria de ler um e-mail que eu recebi no dia 20 de setembro de 2021. Quando a pessoa que me escreveu, vou ler de novo, alguns de vocês já ouviram, ela disse assim: Oi, professor. Sei que você prefere ser chamado de Rubens, porém, hoje vim te agradecer por ter exercido o papel de professor com tamanha excelência em minha vida. No dia 18/7, eu realizei uma prova em Curitiba que possibilitaria a minha entrada na Universidade Federal do Paraná. 31/8 saiu o resultado e fui aprovada e sou a mais nova caloura do curso de Direito da Universidade Federal do Paraná. Além disso, obtive o melhor desempenho individual na minha categoria de concorrência. Hoje é o meu primeiro dia de aula e, inevitavelmente, me lembrei de você, que com toda certeza foi um dos professores que eu tive no ensino médio. Me lembro exatamente da sua primeira aula, que eu mostrei uma foto de uma vaca com batom, assim, ó. E de todas as outras aulas que você, de forma autêntica, apresentava temas de português que mais pareciam uma aula de sociologia. Por mais que eu soubesse que isso ia gerar conflito, não só entre os alunos, que já estavam acostumados a seguir um sistema, mas também com outros professores que nós ouvíamos criticá-lo também. Apesar disso, você continuava a apresentar português de outras perspectivas. Conversei com fulana, ciclana, beltrana, e mesmo que não fosse possível, hoje eu sou prova de que sim, pensar de maneira diferente, não só passar batom em boca de vaca, pode mudar a visão dos alunos e pode mudar a vida de algumas pessoas. Essa menina me escreve do Campus Registro, Eleni. Uhum. Preta, pobre, periférica, de uma dessas cidadezinhas em volta. Passou em Direito na Universidade Federal do Paraná. Então, esse, para mim, Rubens, é um exemplo disso. E você estava no campus, você era minha diretora, você viu tanto, você deve saber muito mais histórias do que eu a respeito das minhas aulas. Mas para mim o que interessa é o resultado aqui, dessa menina aqui e de outras que eu soube que teve lá. Porque era brecha, eu tentava já naquela época, sem perceber, operar nas brechas do sistema. Não vou resolver o mundo, eu não vou resolver o problema de todas aquelas turmas, mas eu resolvi de uma. Uma garota pensou fora da caixa e entrou no Direito na Universidade Federal do Paraná. Preta. Uma mudou. Para mim já foi suficiente. Sei que outros vão mudar. E eu não precisei ficar esperando política, eu não precisei ir lá na minha direção, que por acaso era a Eleni na época, e pedir, escuta, posso dar uma aula de português mais parecida com a aula de sociologia? Não tinha uma política que me dissesse isso. E muito pelo contrário, tinha política que dizia que eu não podia fazer isso. Né? Porque eu tinha normativas, eu tinha lá um plano de aula, eu tinha uma ementa, tinha não sei o que tinha que dar desse jeito, aquele jeito. Gente, eu estou trazendo esse exemplo de novo para mostrar para vocês que não é responsabilidade nossa enquanto docente fazer isso. Nós já temos muita coisa para trabalhar. Mas não dá também para eu ficar sentado e reclamando da política, esperando que uma política venha. Ela tem que vir. Eu vou brigar para ela vir. Mas enquanto ela não vem, eu vou trabalhar nas brechas. Porque eu preciso ter paz. Preciso ser feliz. Tá? Eu acho. Rubens, né? Assim como eu faço com as minhas outras aulas também na graduação, enfim, sei lá. Vamos falando. Mas queria falar. Desculpa, Rubens, deixa eu só, porque não sei se você entendeu quando eu falei do conteúdo. Eu falei, quando ele fala lá do conteúdo da educação bancária, é esse primeiro caso que você disse aí, né? Daquele que pega um programa e ele tem que seguir, né? E ele fala de um conteúdo que vem da realidade né, da realidade ali onde aquele grupo está inserido. E você, no e-mail da aluna ali, você disse isso, né? Você trabalhou os conteúdos de língua portuguesa, mas não passou batom na boca da vaca. Mas você trabalhou os conteúdos de língua portuguesa. Então, é isso, né? Eu acho que é esse entendimento também, né? Naquela realidade, era dessa forma que daria resultado, né? E foi essa forma que fez com que eles todos aprendessem, com que ela aprendesse. E a política não é, acho que não é nesse sentido, né, de como você vai atuar na sala de aula, mas condições melhores para que você atue, para que você consiga, né, trabalhar melhor. O que não vai obrigar você a fazer, nem desobrigar também, eu acho que fica aí no meio termo mesmo. Rose?
Tadinha, tá esperando um tempão. Não, estou pensando. Está me ouvindo? Está me ouvindo? Não, estamos te ouvindo. Não, eu estou aqui muito reflexiva. Mas eu quero falar também das brechas, Rubens. E aí eu vou falar um pouco do meu lugar quando eu experimentei estar na gestão da Secretaria de Educação, mesmo que seja num departamento e não na frente da Secretaria em si. Embora a gente tenha a política nacional, a gente tenha a BNCC, e aí falar da descentralização, que inclusive o Carlos comentou, né, se descentralizar, se não sair, não ficar só descentralizado no governo federal. Quando veio a municipalização de ensino, isso se descentralizou, e aí por uma série de motivos, né, históricos, sociais, que a gente precisa, econômicos, que a gente, né, que não vai caber toda a discussão. Mas descentralizou, veio para os municípios. Nem todos os municípios conseguiram aderir à municipalização no nono ano, ensino médio, mas eu vou falar do lugar do ensino básico, né, que é o que o meu município abarcou, e das possibilidades de brechas que podem ser. Quando a gente pega a Política Nacional, a BNCC, um município, ele tem autonomia para construir, junto com a sua comunidade escolar, tanto com a sua comunidade escolar de professores, como da própria comunidade escolar, da sua comunidade escola, a construção desse currículo, que é o seu currículo municipal, a sua base, a partir da base, né, nacional, construir o seu currículo. E a partir da política nacional, construir a sua política municipal. Ele tem essa autonomia. Tem os conselhos de educação, tem os conselhos de escola, tem a gestão da Secretaria de Educação e os gestores de escola, que isto é possível fazer. E é possível fazer, construir territorialmente no seu município e pensando, inclusive, territorialmente dos bairros em que as escolas estão. O que é ruim é que isso não acontece. Então, a BNCC, o currículo paulista está pronto, então eu vou aderir no município do currículo paulista, porque já está pronto. Porque fazer a nível de município, embora você tenha autonomia, dá trabalho. E aí você aderir, colar o seu trabalho do município com o currículo, por exemplo, paulista, estou falando porque isso o meu município fez. Grandes discussões nós tivemos, né? Eu fui uma delas que fui muito incisiva disso, mas não era praticamente eu sozinha com aquele grupo todo. Mas é possível fazer isso territorialmente, é possível mudar e pensar num currículo com a cara que você tem da sua cidade ou do seu território com a escola, construindo junto. É que precisa quem está à frente de gestor, e aí não é só quem está acima de política federal, mas quem está à frente da política enquanto município. Eu estou falando de educação básica, que é o que a gente aderiu aqui, né? É possível fazer esse desenho com a comunidade, tanto de gestores, professores, como da própria comunidade em si. Mas ela não é incitada, ela não é sensibilizada, ela não é movimentada para isso, sabe? E isso, eu acho que... Ela, você fala, a comunidade? A Secretaria de Educação, por exemplo, a Secretaria de Educação tem que estar sensibilizada para isso. Não é mais fácil colar no currículo paulista. Não é uma questão de ser mais fácil. É que é muito mais importante nós construirmos o nosso. Então, enquanto Secretaria de Educação, ela precisa ser sensibilizada, cutucada, provocada. E aí, a comunidade, o grupo técnico da Secretaria de Educação precisa ser isso provocado, para fazer com que a secretária se provoque. Porque a hora que sai de lá também, na escola, se é provocado para construir junto, a escola constrói junto. A escola constrói junto. Mas tem que partir da Secretaria também da Educação a importância de que é construir junto, com as escolas que estão lá e com a comunidade que está lá. Ele tem autonomia para fazer isso, mas não necessariamente não se faz. Por exemplo, nós aderimos ao currículo paulista. Pronto, qual é o seu currículo? Currículo paulista. Aí eu escrevo lá 6, 10 páginas de princípios orientadores do município quanto à educação, para poder dar princípio norteador, mas a gente segue o currículo paulista. Não precisaríamos seguir tal qual. Nem a base nacional é referência, mas nós podemos construir o currículo próprio, temos autonomia para isso. Só não construímos, mas nós temos, o município tem autonomia para isso.
Se tivéssemos ensino de 9º ano, a gente poderia pegar a política nacional, base nacional, e construir para isso. É claro que ensino, quando vem a lei, por exemplo, do ensino médio, é claro que a gente não vai poder mudar essa proporção, mas a gente pode construir o currículo a nível de município, porque está municipalizado, o município tem autonomia. Ele tem a isonomia de construir o currículo dele. Mas nós não fazemos, e essa discussão não chega lá no município. A universidade tem que chegar lá. Os cursos de extensão não pode nos colocar nas caixinhas. Tem que ir lá para discutir com a gente essas questões, para fazer essa provocação. Por que você colou no currículo paulista, se você tem autonomia e você pode construir, a partir dessa base nacional, o currículo a nível de município? Porque a partir dessa base, conversar com o seu território. Por que você não fez isso? O que te impediu? Porque era possível fazer. Aí tem a Secretaria de Educação, toda a equipe técnica, que aí se a secretária e toda ali no decorrer do município decidir, a gente pode fazer. Tem autonomia para fazer isso. Então, isso é uma brecha. É uma brecha de provocação, que tem que discutir isso lá. Nos municípios que aderiram à municipalização e trouxeram o ensino para si. Isso é uma das brechas que eu vejo do lugar em que eu ocupei, sabe? Que é possível de cutucar, que é possível fazer tudo isso. E por isso que nem sempre descentralizar, sabe, Carlos, contribuiria com a gestão democrática, com a remodelização, com esse desenho junto com a comunidade, porque às vezes quem está lá à frente, no descentralizado, não faz, vai aderindo aos outros, vai reproduzindo o nacional, e ele poderia fazer. A nossa política municipal de educação, que é de 2014, e agora está se atualizando, mas quando eu cheguei lá no departamento da Secretaria de Educação, que eu fui olhar, ele é um copia e cola de um outro documento de trecho da política nacional. Ele não precisava ser, ele poderia ser discutido no âmbito do município, a partir da política nacional, discutir um plano municipal de educação e já fazer a nossa realidade. Não foi feito. Foi colado, porque era mais fácil. Você já respondeu. Porque é mais fácil, porque como é que a gente vai... o que destoa a gente da política nacional? Não tem a perspectiva da criticidade. Falta... Não é isso só, Rose. Sim. Dá trabalho você perguntar. É isso. Sem pôr panos, né, Rubens? Dá trabalho. Só um minuto, ó. Dá trabalho perguntar para a comunidade. Paulo Freire fala aqui no capítulo, você precisa ter humildade para dizer que a comunidade pode te ensinar. Que a comunidade tem alguma coisa que vai ser importante para a escola e que a comunidade pode contribuir para melhorar a escola. Nós não somos ensinados a isso, nós somos ensinados que nós aqui do alto do nosso bacharelado, licenciatura, mestrado, doutorado, pós-doutorado, que a gente quiser, nós sabemos e eles não. Para que eu vou perguntar, ter todo esse trabalho de perguntar se eu sei o que eu tenho que fazer? É isso. É aquela experiência que vivemos, né, Rosa? Eu, você e a Ana Carlota, né? A comunidade dizendo, minha criança está com fralda de cocô. Aí a gestão dizendo, eu sei o que tem que fazer, eu sei o que tem que fazer. Não se dá conta que não está nem escutando a comunidade. Porque dá trabalho escutar, né, criança? É isso. E nós já tivemos no município, porque eu sou professora aqui há quase 30 anos, né, já. E nós já tivemos um período, uma época de gestão no município em que essa política municipal e o currículo foi feito por nós. Nós tivemos essa experiência. Fomos na comunidade, andamos no bairro, conhecemos, fizemos toda aquela conhecimento de campo do território onde a gente trabalhava na escola, voltamos para a escola, nos reunimos com a comunidade, fizemos as plaquinhas lá, construímos o nosso currículo, o nosso plano. Nós tivemos esse momento, que foi bastante importante. Depois você atualizando, aí você muda a gestão, e aí não é só a gestão de governo municipal, prefeito, não é. Você muda a gestão, inclusive, da Secretaria de Educação. Aí você muda essa gestão, tem perspectiva diferente. E essa gestão poderia ter dado continuidade a esse mesmo processo democrático, participativo, que não aconteceu. E aí, é claro, a secretaria está de frente, você não pode ir lá, como é que fala, fazer uma governança, subordinar na governança dela, mas você cutuca, você provoca. Você provoca.
E aí, inclusive, se é possível provocar, inclusive, que aí é outra brecha, você consegue provocar lá no prefeito, dependendo do prefeito que ele for aberto para isso, por exemplo. E aí você vai dizer, olha, sabe por que a gente tem que provocar o nosso currículo? Por isso, por isso, por isso, por isso. Mas e se ele não for? Se ele não for... Se eu não tiver acesso a ele, que é o caso da maioria. Tá, se ele não for, o secretário de educação tem autonomia. Se o secretário de educação for aberto, ele faz. E se eu não tenho acesso a essas criaturas, que é o caso da maioria de nós não temos acesso a essas pessoas. E aí, Rubens, eu não sei se conversa com o que a gente está falando aqui, mas aí a gente tem a insubordinação criativa, que é o texto que, inclusive, foi indicado aqui. Que aí, lendo esse texto, tem tudo a ver, as brechas, é claro que tem uma série de discussão que eu acho que é muito pertinente o que o Diego traz do quanto tem esses desafios, mas acho que esse texto pode nos levar também a uma série de reflexões aqui, senão a gente vai, senão morre a utopia, eu já estava aqui, morreu a utopia. Assim, entendeu? Pessoal, ó, eu entendo isso, mas o que eu tenho percebido é, todos nós que estamos aqui nessa tela, somos 13, todos nós somos pró uma super melhor educação. Mas nós somos o tempo todo vencidos pelo peso do sistema educacional. Somos vencidos por ele. Então, será o movimento que eu acho que a gente tem que começar a fazer é como é que eu me insubordino criativamente, operando nas pequenas brechas na sala de aula. Assim. É isso, a gente não... Tem que fazer alguma coisa, cada um. Né? O Diego, quando ele começou a aula lá ele fez umas atividades maravilhosas lá com a galerinha dele lá da escola pública, quando ele começou, a gente trocava muita figurinha, ele ensinou muita coisa, não sei se ele continua, imagino, com outras atividades. É isso, a gente vai fazendo a vida na diferença de um, de dois, de três, de outro, e esperar que um dia isso comece a impactar, né? É formiguinha, né? É formiguinha. Vai levar, sei lá, 20, 30 anos, mas é isso. Carlos? Queria falar? Gente, mas eu tô estranhando hoje que Ana Carlota e Érica, quietinha, não falaram nada, tem alguma coisa acontecendo, né? Resistiram a 1h30 de pega pra capar aqui? Vamos lá. Fala, Carlos. Estão me ouvindo? Estamos. Agora sim. Eu queria fazer a leitura de uma parte desse texto de hoje, que vai muito de encontro com a fala da Eleni. Acredito que esse trecho sintetiza muito o que a Eleni falou em relação ao conteúdo, e a fala da Rose, combinada com o do Rubens também, quando traz que eu sou da escola, eu que sei o que a comunidade precisa, o que tem que ser abordado aqui. Deixa eu fazer a leitura. Está lá na página do PDF 14. Para o educador educando, dialógico, problematizador, o conteúdo programático da educação não é uma doação ou uma imposição, mas a devolução organizada, sistematizada e acrescentada ao povo daqueles elementos que este lhe entregou de forma desestruturada. Então, vai de encontro com essa fala da Eleni, que no primeiro momento, e aí nas palavras do Paulo Freire, né, o educador educando, que aí ele já trata as duas figuras conectadas uma à outra, né? O educador só existe se houver o educando, né, dessa relação de diálogo, e para a seleção desse conteúdo, que vai ser o objeto que vai problematizar, e não um fim em si mesmo, esse conteúdo, mas esse conteúdo, esse objeto de conhecimento, vai ser um caminho pelo qual, a partir da mediatização, a partir do diálogo, se vai conseguir uma finalidade maior. A partir desse contexto, dessa seleção do conteúdo que vem a partir desse diálogo, ele é desestruturado, e esse conhecimento, a função desse educador, é
fazer a conexão dessas informações ou disso que está desestruturado, né? Então, essa parte eu acredito que é muito significativa, que vem trazer, nas palavras do Paulo Freire, a questão do conteúdo, que ele traz de forma expressa que o conteúdo não sai do professor, é o contraponto da educação bancária, né? Que ele, o iluminado, vai decidir, opa, vocês têm que aprender isso. E aí a gente vê na realidade prática alguns conteúdos ou a forma da abordagem desses conteúdos totalmente desconectado com a realidade da comunidade, com a realidade do sujeito, e que ele não encontra significado naquilo. E sendo esse sentido inverso consubstanciado nesse trecho, o conteúdo nasce de outra fonte, não da cabeça do professor, mas nasce da própria necessidade e dos anseios desse educando. Então, era só para complementar com a leitura desse trecho a fala da Eleni em relação ao conteúdo, que eu achei muito bacana. É isso que você fala do conteúdo, Carlos, na página 14, né? Você devolve de forma organizada o que você recebeu de forma desestruturada. Isso. E esse movimento... A galerinha traz uma coisa totalmente desestruturada e o meu papel é, junto com eles, organizar. A gente não tem essa paciência, a gente não tem essa estrutura. O destaque é junto com eles, né? É com eles. Aí, na mesma página que você citou, ele fala, né, que a gente tem a ânsia de corporificar o modelo ideal. E aí a gente se esquece da situação concreta, existencial dos homens, do menino lá. Esquece disso. Na página seguinte, aí ele fala o conto da verticalidade da programação. Da programação. O conto da concepção bancária. Conto aqui no sentido literário, né? Essa coisa fantasiosa da verticalidade da programação e da concepção bancária. A gente ainda não escapou disso, gente. É isso. Acho que a provocação dele aqui no texto é esse. Você vai escapar dessa lógica ou não? Você vai continuar nesse conto? Nessa fantasia da verticalização programática e concepção bancária? Ou vai buscar meios de operar de forma diferente? É isso. Enfim, fala lá e lá. Muitas coisas aqui para se falar, né? Esse texto puxa bastante ideias assim para a gente fazer com relação à nossa docência e também questiona bastante as posições que a gente tem com relação à vida também, né? Eu concordo bastante com o Diego quando ele fala que precisa ser de cima para baixo, porque quando eu fui pesquisar sobre as licenciaturas, sobre o curso de letras, né, e a formação do professor com relação às literaturas africanas e a literatura afro-brasileira, eu percebi que só foi incluído, poucas horas, inclusive, no currículo universitário, essa grade de ter a discussão da literatura africana por conta das políticas públicas, né? Então, tipo, infelizmente, ainda a gente está muito associado, muito à base de políticas públicas para conseguir movimentar alguma coisa na educação brasileira. Posso fazer um comentário, Lara? Pode. Posso fazer um comentário? Aí eu queria que os outros concordassem ou discordassem comigo. Eu não acho que foi a política pública que trouxe essa mudança na legislação. A mudança ela aconteceu antes, nos micromovimentos do cotidiano, e a política pública foi obrigada a aparecer. Então, eu acho que é um pouco temerário a gente dizer, não, que um abençoado pensou nessa política pública no currículo e botou. Não foi, não. A briga começou aqui embaixo. E foi muito briga, que alguns de nós aqui, que já temos mais tempo acompanhando, chegou uma hora que os caras falaram, não tem jeito, tem que escrever essa política aí. Sim, é verdade. Tipo, teve a questão do movimento negro, tudo mais. Sim, realmente, teve a questão base mesmo. Agora estão acontecendo outras micro-revoluções, né? Outras micro-revoluções que a Angela Davis fala no cotidiano da escola, que vão acabar resultando numa política pública. Não tem alternativa. A pressão
Mas é por isso mesmo que, tipo, quando eu chego na escola, se eu não tiver pautada em política pública, eu vou ser detonada. Se eu chegasse lá e tivesse só com base toda a minha grade curricular que eu tenho, tipo, programática, assim, né? Se eu pegar e trouxer só autores e autoras, né, no caso, afrodescendentes, negros, negras e tudo mais, se não houvesse essa política pública, tudo bem, foi questão de base, foi uma luta, mas se eu não tivesse, eu seria questionada dentro da escola. O porquê que eu estou fugindo do padrão, por que eu não coloquei José de Alencar e tal. Então, eu entendo um pouco do Diego com essa questão do de cima para baixo, certo? Ô, gente, Laila, deixa quando eu interromper, mas eu não concordo, não, filha. Mas, é a política pública que beneficia o preto. O preto se beneficia porque a briga foi antes da política pública. A Grazi colocou aqui no chat a Libras. O surdo não é beneficiado por um abençoado da política pública. A política pública é resultado de uma briga lascada de anos do povo da língua de sinais. Eu não posso, desculpa, viu, Laila, discordar de ti assim tão abertamente, mas eu não posso dar o mérito para a política pública. O mérito não é deles. Eles fizeram o que nós os obrigamos a fazer. Lógico que hoje, depois da escrita da lei, todo mundo se beneficia dela. Nós nos beneficiamos dela, o povo de Libras se beneficia, mas o mérito não é dela. O mérito é de quem brigou muito lá atrás para que ela existisse. Assim como Rubens, nesse sentido que eu estava comentando agora há pouco, que eu coloquei no chat, que são esses micromovimentos que a gente está fazendo hoje aqui na base que vai formar o cidadão de hoje. Esse cidadão de hoje, ele vai ser o gestor de amanhã. Sim. É esse cidadão de hoje que vai fazer isso que está pontualmente pipocando na política de um lugar e de outro e que começa a tomar forma por conta desse movimento de base. Essa leitura que eu fiz. Só para você continuar, viu, Laira? Eu tenho a Grazi do espanhol aqui, certo? A BNCC, agora a mudança, né, Diego? Trouxe de volta para dentro o espanhol. Não é mérito da política pública, é mérito de uma mobilização gigantesca dos professores de espanhol, dos alunos e de outros que obrigaram os gestores a trazer o espanhol para dentro do currículo de novo. E a política pública tinha que colocar. Então não é mérito deles. Eu só estou querendo dar essa calibrada, viu, Laila? Porque, dependendo do jeito que a gente fala, a gente fica, muito obrigado, dona política pública, que o senhor me beneficiou. Não, muito obrigado, nada. Você fez uma coisa que eu já estava brigando há muito tempo. O mérito não é seu, o mérito é de quem brigou. O espanhol voltar para a grade é mérito dos professores de espanhol, que fizeram uma mobilização cabulosa Brasil afora para obrigar a BNCC a trazer o espanhol de volta para a grade. Só isso, porque assim, dependendo de quem nos escuta, dá a impressão de que os caras são bons. Graças a Deus que os caras estão lá para fazer a política por mim, né? Não estão lá para fazer a política por mim. Não, você pontuou muito bem, tá certíssimo. Rubens, eu também acredito nisso. Deixa eu só atravessar só um pouquinho lá. Eu acredito, tá? E política pública é feita pelos movimentos. É feita por esses movimentos. Ela é feita, ela é feita a partir dos movimentos. Agora, existem tomadas políticas, de medidas políticas nesse meio do caminho, que faz com que trunca, com que o que de cima é melhor, com que nem sempre faz a leitura do que está no território. Então, nesse meio do caminho, da política pública construída a partir do movimento, porque as políticas públicas elas são construídas a partir do movimento. Ela não é de cima para baixo, ela é a partir dos movimentos. Agora, existem nessa construção um atravessamento de políticas, de tomada de decisão de medidas políticas, e aí de todos os tipos, ideológica, partidária, existem, que vão truncar isso no meio do caminho, vai fazer de cima para baixo, vai separar quem, né, para quê, vai acontecer isso no meio do caminho. Mas ela é feita a partir de movimento, Beca, é esse movimento aqui hoje, de cada um de nós, e essas brechas, e operar essas brechas, que vai fazer com esse movimento repense
essa política pública que foi pensada anteriormente, que já teve um movimento, que muitas coisas vieram para a construção aí dos documentos da política, mas que ainda não é o suficiente, ainda não faz a leitura dos territórios e ainda não trata daquilo que a gente tem que tratar lá da base. E é esse movimento que tem que dizer, isso ainda precisa ser repensado. Essas medidas de tomadas políticas não podem atravessar a como está atravessando. Sim. E acho que esse é um dos caminhos para a gente pensar quando pensa nas brechas. Fala, Laila, segue. Não, e aí era isso que eu tinha para colocar, porque, tipo, quando eu pesquisei lá, eu percebi que só veio à tona essas questões da literatura dentro da grade por conta dos movimentos, vamos falar agora, né, de um jeito mais pontual, por conta dos movimentos que foram gerados, e aí as políticas públicas vieram, mas aí foi o respiro para que a gente consiga fazer o que o Paulo Freire coloca assim, como a investigação. Primeiramente, não seria em torno dele, ou seja, tipo, não seria do que vem de cima para baixo, mas de sua existência, da existência do aluno, dos agentes que estão dentro da escola. Mas eu só consigo fazer isso hoje, livremente, falar, olha, o meu conteúdo teórico é isso daqui, por conta do que está acontecendo de cima para baixo. Por isso que eu falei que eu também concordo com o que o Diego expôs aqui, entendeu? Abra seu coração, Eleni. Não vou abrir meu coração, não. Só vou falar que às vezes parece que a gente está... não interprete mal, mas nós estamos discutindo Paulo Freire, né, discutindo, né, toda a teoria do Paulo Freire, mas na nossa prática aqui também a gente pede desculpa para o cara que vai discordar da gente, né? Então, eu fico aqui só quietinha, assim, pensando até que ponto, né? Porque durante toda a nossa fala, assim, várias vezes, né? Não me ensinaram, não me falaram, não me foi dito, né? E nós começamos a discussão justamente pela conscientização que para mim, para nós, né? Não é para mim, para nós. Quando se fala dessa base, dessa discussão na base, é justamente formar esse aluno para que, né? Esse menino, essa menina, para que eles consigam, né, intervir nessa sociedade de forma que as políticas públicas atendam à expectativa, à necessidade, né, expectativa, né, a necessidade que a gente tem. Então, é isso, eu acho que volta a reforçar, não são situações excludentes, né, eu acho que né, a gente vai para a sala de aula para formar pessoas que consigam discutir, que consigam intervir, que consigam entender, que consigam dialogar. Ele fala dessa educação dialógica, né, do diálogo, né, da concretude da educação, né, mas quando ele alfabetizou, ele não tirou o A e o B e o C, ele só colocou isso na realidade daquelas pessoas, com palavras que faziam sentido para aquelas pessoas. Então, eu acho que esse entendimento, né, que nós temos também do que, né, do que é essa intervenção aí na base, de como a gente faz isso, né, de como isso vai, por isso que eu falei lá, né, não vai ser para mim também, Rubens, mas para o meu neto, eu entendo que será, né, é isso, né, faltam 10 minutos. Esperamos que seja. Esperamos que seja. Fala, Ricardo. Oi. Então, né? As leituras mexem... Então, por onde eu começo? É porque, assim, eu fiquei, assim, absorvendo, escutando um monte de coisa que vocês disseram. Tudo isso que vocês disseram, assim, são realidades que atravessam a gente. Eu senti angústia na fala do Diego, porque é real, sabe? E quando eu fiz
Eu estudo aqui com vocês, né, do começo do livro, no dia que o Rubens pediu para que eu fizesse. É sofrido, né, entre aspas, assim, ler Paulo Freire, porque nos coloca... o que eu concluo, assim, onde que eu quero chegar? O que eu concluo dessa leitura, dessas leituras, né? E eu lembro que, não sei se eu conversei se foi com o Cristiano, né? Enquanto eu estava preparando o material, no dia que eu fiz, no dia que eu apresentei para vocês, né, as reflexões, eu cheguei a chorar. E acho que eu conversei foi com o Cristiano. Fiquei emocionada. Por quê? Porque a pergunta é: o que eu vou fazer na minha prática depois que eu li Paulo Freire, depois que eu li tive acesso a essa leitura? O que eu vou mudar em mim, na minha... mas assim, então você vai colocar a responsabilidade toda em você? Não. Mas eu, enquanto ser humano, enquanto educador, naquele metro quadrado que eu estou ocupando, o que eu vou fazer nesse metro quadrado que eu ocupo a partir do momento que eu li o que eu li, sabe? Eu acho que é por aí. E isso é desconfortante, porque você meio que traz assim, a responsabilidade para si, essa consciência, o que eu posso fazer para mudar o mundo, né? Mas a mudança do mundo é aquela questão, né? É só uma gota, tá? Mas muitas gotas fazem o quê, né? Com um oceano, um rio. Então, eu acho que é a partir daí a reflexão, né? O que eu vou mudar na minha prática? O que eu vou acrescentar? Como é que vai ser a minha postura a partir do momento que essas leituras chegam a mim? E da mesma forma, assim, essas reflexões me atravessam quando eu tenho contato com textos ligados à decolonialidade. Também já compartilhei minhas angústias com o professor Rubens e com, acho que a Laila já conversei com alguns aqui do grupo. Porque, assim, a gente está abarrotado, assim, até a cabeça, assim, do tanto de do quanto que colonizado que somos, né? A nossa forma de agir, de pensar, e como é que eu vou desconstruir isso? Isso é desconfortante porque mexe com as nossas certezas. E pisar sem o chão gera angústia, mas é ao andar que as coisas vão se organizando. Então, é natural isso, né? Eu penso que seja um processo. E é angustiante. Então, assim, se eu posso dizer alguma coisa, é só isso, assim, né? A partir daquilo que a gente lê, o que a gente pode fazer de diferente no espaço que a gente ocupa, né? Acho que o diálogo, assim, é esse, porque não dá para resolver tudo, não dá para esperar de cima, não dá para esperar, às vezes, dos próprios colegas, igual fala do Diego. Você faz uma coisa diferente, você incomoda porque você é metido, porque você é exibido, você está querendo aparecer, sabe? Você leva pedrada o tempo todo. Mas eu acho que é um compromisso, um diálogo da gente mesmo enquanto ser humano, sabe? O que eu quero para mim enquanto mundo e o que eu, enquanto unidade, posso fazer para um mundo melhor. E humildade, acho que a palavra do Rubens é muito precisa nisso. Eu não consigo mudar o mundo, mas eu consigo devagarinho mudar, primeiro, a mim mesmo, porque você se desconstruir é complicado pra caçamba, e aí depois, talvez, uma ou duas pessoas que estiver próxima a você, mas não por imposição, mas porque a mudança sim provoca isso no meio que a gente está. É isso. Obrigado, Érica. Resumiu, é isso. Acho que a leitura, ela atravessa cada um de nós de maneiras diferentes, e a pergunta é o que eu vou fazer com isso, porque é incômodo demais. Esse ano a gente está o tempo todo sendo incomodado por esse velhinho. É isso. E agora, o que cada um de nós vai fazer é uma decisão que a gente tem que tomar, né? É isso, né? Esse ano, eu confesso para vocês aqui, viu, gente, que minha cabeça tá zoada, viu? Não só aqui, tá?
nos outros lugares que eu ando passando e lendo coisa, tá zoado aqui o negócio aqui. Ana, fecha o rolê? Sim, esse pode ser o caminho da formação docente, né? Porque a gente é tão impactado com a leitura e a gente fica tão incomodado, e aqui, numa roda, né, de bate-papo, de uma roda de conversa, a gente sai incomodado. Se o coordenador pedagógico conseguir criar espaços que o professor fique incomodado, que ele fique incomodado, é isso, né? Porque não há fórmula. Isso tem que ser criado dentro, isso, né? E a gente tem que tomar cuidado, porque a gente pode ser impelido a achar que a solução está fora da escola, está fora do grupo, né? E aqui a gente está saindo todo mundo incomodado, então a gente já não é o mesmo, porque aquilo já está mexendo com a gente, né? E esses espaços são possíveis lá dentro da escola, né? Esses espaços são possíveis, são brechas possíveis. Sim. A gente está todo mundo sendo deslocado. E a ideia é essa, né? Eu acho que é ser deslocado o tempo todo. A gente vai se deslocar, né? É isso. Fecha, Diego. Precisam ler, Diego. Paulo Freire. Pois é. Mas, assim, eu só queria colocar em tom de provocação mesmo, que a gente já está esgotado o tempo, mas é uma coisa que me chamou a atenção que não tem nada a ver com o que a gente está discutindo, é que no início do texto, já que os formadores precisam ler, segundo a nossa especialista em gestão pedagógica e coordenação aqui, professora mestra Carlota, eu acho assim, o autor, ele parte de uma premissa, e é uma premissa que dialoga muito com o que eu tenho estudado nesses anos todos, né, que é a questão do dialogismo. E, pelo menos no universo, aí eu falo como linguista, e sei que muitos são da área e tal, é uma coisa menor, no meu ponto de vista, que não interfere em nada, né, das discussões que foram feitas aqui, da qualidade do texto, mas que deve ser considerada quando a gente pensa num recorte, numa coisa mais micro em relação ao texto, que é a seguinte: a premissa do autor é que o diálogo é um ponto primordial, né, para a realidade do mundo, para a realidade social e para a realidade educacional, certo? Só que ele estabelece algumas premissas no início do texto, como, por exemplo, o contrário de um diálogo que não é ativo para a praxis educacional, para transformar a praxis educacional, é o silêncio, por exemplo. Ele parte desse pressuposto. Há um equívoco aí, no meu ponto de vista, a partir das teorias linguísticas mesmo, que já estavam estabelecidas na década de 60, que é quando esse texto é publicado pela primeira vez. E aí, Rubão, lendo essa parte do texto, eu acabei me lembrando de uma crítica que eu ouvi, que tinha um bonde das pedagogas que liam muito Freire lá, as minhas amigas, e eu cometi o erro de não colar com elas e ler o Freire na época, perdi o bonde. Ia ter uma leitura facilitada com elas, com certeza ia acelerar esse processo, né? Mas elas falavam para mim assim: ó, Diego, tem que tomar cuidado com o Freire, que ele é pouco acadêmico na seguinte questão: ele não cita os autores em que ele se fundamenta. E aí havia uma teoria conspiratória que era o seguinte: e quando a gente estuda Bakhtin, a gente sempre fala, cara, como que Bakhtin não se encontrou com Vygotsky? É uma coisa quase impossível. Aí um encontro que nunca aconteceu, a Maria de Freitas escreve, porque as semelhanças, né, as convergências, né, Ana, são tão preciosas, tão específicas, você fala, cara, eles estavam no mesmo laboratório pensando, eles estudaram juntos, e aí há um registro de um cara que conhecia o Bakhtin que cita o Vygotsky, é o único ponto de encontro no período histórico em que eles viviam ali, né, fora isso não tem nada. Mas no caso do Freire, como ele viveu muito tempo depois, fica evidente que ele leu Vygotsky, é muito evidente que ele se apropriou do Vygotsky, né, e até do Bakhtin, talvez. Porque esse termo, essa força da dialogicidade, por exemplo, a gente não encontraria no Vygotsky, mas encontraria no Bakhtin. Então, eu só queria considerar esses dois pontos, epistemológicos, teóricos, que eu acho que não reduzem em nada o valor do texto, mas dizem muito sobre o texto, sobre pelo menos esse olhar. O meu olhar é de estudioso da linguagem, então eu estou conseguindo identificar isso. Para quem está lá na educação, talvez não faça diferença nenhuma, mas para a gente faz. Primeiro porque ele não considera os teóricos, e aí quando eu falo do Bakhtin, eu sinto que tem um monte de gente da filosofia e da sociologia que ele não está citando. As notas, quando a gente olha lá no rodapé, tentam ajudar, mas elas não dizem diretamente. Por exemplo, se a gente for pensar só na questão da linguagem, tenho certeza que o Rubens vai concordar comigo, que o silêncio, por exemplo, é dialógico, por natureza.
O cara que estabelece a premissa do conceito de dialogismo, ele prova isso. Por exemplo, ele diz que quando o general fala sentido e o soldado cumpre essa ordem, há dialogia aí, há dialogia no silêncio. Na verdade, e aí, pensando na galera da música, por exemplo, são os intervalos, ou seja, são os silêncios que significam, na verdade. É porque o silêncio existe que o sentido vai significar. Então, assim, imagina, aí a gente está falando do Wittgenstein, por exemplo, que é um filósofo da linguagem que vem antes do Bakhtin, uma porrada de gente que pensou nessa dialogicidade, no valor do jogo, da linguagem ali presente, e que ele não cita. Então, são esses dois pontos que eu queria considerar. Primeiro, que ele talvez ele está citando uma porrada de gente sem falar. A gente passa pano para Bakhtin, faz a mesma coisa, mas Bakhtin está ali no início do 20, meados do 19, tem uma outra cultura científica, uma outra cultura de escrita também, muito mais oriental do que ocidental, o que é diferente do Freire, né? Que além de ser um grande professor, um grande pensador, era um cátedra também, era um cientista, né? Então, eu acho que é importante reconhecer isso, e aí eu peguei para mim disso, que nos próximos textos eu vou ter esse cuidado, né? De tentar pegar essas minúcias presentes no texto que o autor deixa sem discriminar ali no rodapé, de onde vem para onde vai, né? Então é isso, mas eu insisto que eu acho que isso não prejudica nada, né? A fonte de inspiração e de debate que ele foi para a gente essa noite aqui. Que o Rubão acabou com a utopia e jogou na nossa cara, que a gente está ferrado na sala de aula. Acabei com nada. Toda essa conversa começou aonde, Pedro Becker? Hã? Começou na Finlândia. Começou na Finlândia e terminou aqui na Quebrada. Pois é. Muito da hora, né? Gente, é isso aí. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos ver o que vai acontecer, né? Olha, vamos fechar o nosso bate-papo de hoje. Que o meu dia na segunda-feira começa às 7h30 da manhã e é tiro, porrada e bomba, porque eu ainda não sou um cara descolonizado, ainda sou um cara que eu preciso de dinheiro para pagar o boleto. Né, Érica? Não nasceu herdeiro da Enis. Não. Deixa eu só falar uma coisa, para essas 13 carinhas que eu estou vendo aqui, algumas outras que não puderam estar aqui hoje, tá? Nós temos um evento no dia 7, 8 e 9 de março, que eu já cliquei um botãozinho assim no banco e já apareceu lá um 2, 0, seguido de outros 5 zeros. Já está lá. Tá? 120k para a gente gastar. Vamos todos para a Finlândia. Não, esse é para ficar aqui mesmo, Eleni. Não dá para ir para a Finlândia. E vocês não iriam gostar de ir para a Finlândia. Porque galera, eu quero bater palminha aqui no Finalmente eu vou conhecer vocês. Vai. Então, já 7 a 9 de março. Lógico que não vai ser de 7 a 9, é lógico que vocês vão chegar pelo menos um dia antes e sair pelo menos um dia depois, tá? Porque nós merecemos que a Grazi faça uma dança espanhola pra gente. Né? Não, Diego? E que a Laila piche, que a Grazi dança. Uma pichação, né? Quem mais quiser fazer qualquer rolê. Aí, Laila, nós já estamos responsáveis pela parte cultural aí do evento. Bom, eu tenho grande chance de conseguir, viu? Estou na luta pela prorrogação. Os pulos aí, você desceu os pulos, como diz a gurizada. Te vira, né? Olha aqui, deixa eu parar essa gravação que eu tenho uma informação importante para dar. Peraí. Não é aqui não. Parar a gravação. Calma aí. Aguenta aí.